Ele comprou um barraco rejeitado por moedas. Ao varrer o chão, encontrou uma abertura secreta que transformou tudo o que ele acreditava sobre perda e recomeço. Isso aconteceu em uma vila de periferia perto de um rio, no ano de 1998, quando a cidade ainda parecia respirar devagar e as ruas eram caminhadas mais por memória do que por pressa. O que começa como um ato de desespero se tornou uma prova de caráter, e o final vai surpreender você de uma forma que ninguém imaginaria. Você teria coragem de esconder um segredo que poderia salvar uma vida e destruir sua reputação ao mesmo tempo? Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque a história que vem agora mistura ruínas e redenção de um jeito raro. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo, porque essas histórias viajam e conectam lugares. O que estava escondido naquele vão no chão não era apenas um objeto, mas uma pessoa que carregava um passado perigoso e uma esperança frágil. Esta é a história de Afonso Mendes, e tudo começou numa manhã chuvosa de novembro. Afonso era um homem de 52 anos quando perdeu tudo. Filho de comerciante, aprendeu cedo a contar lucros e prejuízos. Na infância, gostava de observar as rodas de carroça e de desenhar as fachadas da cidade na margem dos cadernos da escola. Na juventude, estudou administração por 2 anos, ajudou o pai na mercearia e acreditou que sabia controlar riscos. Mas a vida lhe ensinou outra lição. Nos últimos 10 anos, ele acumulou dívidas por causa de um investimento mal sucedido numa pequena indústria de embalagens. O mercado mudou, clientes sumiram e um incêndio que destruiu a caldeira encerrou a fábrica que era seu orgulho. A perda do emprego, das economias e o divórcio que se seguiu empurraram Afonso para uma rotina de pequenos contratempos e orgulho ferido. Ele passou meses dormindo na casa de amigos e tomando café na varanda da irmã, até que aceitou vender tudo o que restava e comprar uma cobertura mínima, um barraco que ninguém queria. Naqueles dias, Afonso andava com as roupas amassadas, a barba por fazer e olhos que procuravam explicações em qualquer esquina. Ele evitava antigos parceiros de negócio, tremia ao atender ligações desconhecidas e aprendeu a guardar moedas como quem guarda pequenas promessas. O barraco rejeitado ficava numa rua sem calçamento, com um quintal de terra batida onde a chuva formava poças de lama e as moscas insistiam sobre as panelas esquecidas. A vida que ele conhecia havia sido calculada e racional. A vida que surgiu com o barraco era feita de improviso, cheiro de tinta velha, tábuas rangendo e o gosto amargo do café refeito. Foi ali, ao limpar o chão para fazer espaço, que Afonso percebeu algo que mudaria sua vida de maneiras que ele ainda não imaginava. A oferta veio de Rosa, proprietária de um armazém na praça. Ela falou com a voz curta e prática de sempre. Quem negocia mercadorias e favores. Leva por 15 moedas, disse ela, as mãos calejadas ajeitando uma pilha de papel. Joaquim, o ajudante, estava ao lado, rindo por trás de um bigode espesso. Afonso contou as moedas na palma da mão, sentiu a frieza do metal como se contasse as batidas de um relógio. A negociação foi rápida e quase humilhante, porque ele não queria mostrar medo. O ato de pagar aquelas moedas pareceu uma cerimônia de despedida. Naquele dia, o céu estava pesado e havia cheiro de chuva. Ao carregar as tábuas fragilizadas para dentro do barraco, Afonso pensou que comprara apenas um teto. Ele não sabia que comprara também uma escolha, colocada diante dele por acaso e por necessidade. A reforma do barraco foi trabalho de paciência e suor. Afonso acordava com o nascer do sol e passava o dia tirando pregos, pregando tábuas, remendando o telhado com pedaços de lona deixados por vizinhos. O cheiro constante era de madeira cortada, pólvora antiga de pregos e café ralo. Ele usou uma enxada para nivelar o pequeno quintal, sentiu a terra úmida escorrer entre os dedos e ouviu o coachar distante de sapos nos buracos mais fundos. As noites eram frias e o açoite do vento fazia a lona vibrar como se quisesse entrar. Em uma tarde, enquanto girava a vassoura e raspava o chão para tirar camadas de poeira, a ponta da escova bateu em algo oco. O som foi diferente, um som de vazio que revela a cavidade. Ao levantar uma tábua mal encaixada, encontrou um vão escuro coberto por terra e pedaços de pano. Acendeu uma vela, sentiu o ar ficar mais denso, o cheiro de mofo subir como um sopro antigo, e então ouviu um ruído de respiração vindo de dentro. Cena da descoberta, diálogo principal com 8 trocas. Afonso abriu a pequena abertura e se deparou com uma figura encolhida, olhos brilhando no reflexo da vela.
Ele falou primeiro, com a voz baixa e trêmula. Afonso. Quem está aí? Fale. Voz do homem escondido. Por favor, não faça barulho, me ajude. Afonso. Como você veio parar aqui? Por que está escondido? Homem. Me chamam de Davi, fugi das fazendas, tem gente me procurando. Afonso. Por que você não sai? Eu posso chamar alguém, a polícia. Davi. A polícia? Eles trazem os capitães do mato, eles me vingam com correntes. Afonso. Não sei se posso esconder alguém, tenho pouco e minha vida já está quebrada. Davi. Se me denunciares, recebes recompensa e a casa volta a ser normal. Se me ajudares, eu te devolvo em trabalho, eu sei consertar coisas. Afonso. E se eles descobrirem? E sua família, onde está? Davi. Minha família foi dispersa, não tenho ninguém, só quero viver. Afonso. E se eu ajudar, como vamos esconder isso? Eu não tenho documentos, nem dinheiro para correr riscos. Davi. A noite é longa, posso ficar calado, posso trabalhar em segredo, só peço uma chance. Afonso ficou parado, sentindo o vento na fresta da porta, ouvindo as vozes largas da rua. Havia um cheiro de terra molhada, o som de passos distantes e o estalo de uma tábua no telhado. No peito, o coração batia como tambor de festa. O dilema se instalou num silêncio que parecia maior do que qualquer resposta. As descrições sensoriais dessa cena foram intensas para realçar a tensão. A vela lançava um brilho amarelado que tremia contra as paredes cobertas de crostas de tinta. O ar tinha gosto de metal e umidade que deixou a língua pesada. Havia cheiro de sabão velho vindo de um balde no canto e um cheiro sutil de alimentos passados que lembravam rapadura guardada por meses. O tato da madeira úmida deixou os dedos de Afonso pegajosos e um calafrio percorreu seu corpo quando ouviu a respiração do homem se confundir com o ruído distante de uma carroça. A visão noturna transformou o barraco em um cenário de sombras cortadas, onde qualquer movimento parecia a passagem de um animal. Nos dias que se seguiram, Afonso e Davi construíram uma convivência tensa, movida por necessidade e por gestos pequenos que funcionavam como contratos não ditos. Davi ajudava a consertar telhas, afiava ferramentas e, em troca, ganhava comida e um canto para dormir sob tábuas. Entre as tábuas remendadas, Afonso aprendeu o cheiro de pão afogado na chapa, a textura áspera de mãos calejadas e o som do punho batendo levemente para chamar a atenção sem acordar vizinhos. Eles conversavam pouco, mas quando os faziam, as trocas carregavam traços de um passado que pesava. Davi contou que havia sido trabalhador nas plantações, que aprendeu a ler pouco e que fugia desde que um capitão o acusou de roubo. Afonso, por sua vez, disse que havia perdido a fábrica, o casamento e por pouco não perdera a dignidade. Nomes começaram a surgir em conversas. Padre Raul, que ajudara ex-presidiários, Teresa, que vendia remédios de ervas, Lúcio, o antigo patrão de Davi, e Isabel, uma mulher que sabia esconder gente quando necessário. O dilema moral de Afonso se transformou em um motor narrativo. A possibilidade de denunciar e receber uma recompensa parecia quase prática diante de tantas dívidas. Rosa, a dona do armazém, mencionou a recompensa sem entender a profundidade do que dizia. Em uma conversa tensa, ele e Rosa trocaram palavras duras. Rosa: se te oferecem por seu bem, você não aceita? Afonso: e se esse bem for humano? O que é mais importante, minha casa ou minha alma? Rosa: você ainda sonha com honra? O que importa é garantir o pão. Afonso: e se denunciar quebrar alguém de vez? Isso me persegue. Rosa: eu já vi homem que comprou covardia por moeda, não quero isso para você. Joaquim, testemunha da negociação, ficou em silêncio enquanto desenhava um número na poeira com o dedo. A tensão aumentou quando chegaram os primeiros indícios de busca. Um capitão da guarda, Capitão Santos, apareceu olhando a vizinhança, com botas que deixavam marcas profundas no barro e uma capa leve sobre os ombros. Havia rumores de que procuravam um homem que fugira com dívidas de servidão. Afonso sentiu o corpo enrijecer ao ouvir sobre as batidas nas casas vizinhas. O perigo tornou-se real quando, numa tarde quente, 2 homens em uniformes ruivos caminharam pela rua perguntando por forasteiros. Afonso trancou a porta com pregos e sentou na escuridão, tentando ouvir cada som. Ao longe, uma carroça freou e vozes conversaram alto, com risos curtos e ordens ríspidas.
O medo mordeu o peito de Afonso como um animal faminto. Momento de tensão principal com 500 a 600 caracteres, em 2 parágrafos. A primeira onda de perigo veio numa noite sem luar, quando passos pesados ecoaram pela rua e cães começaram a latir. Afonso segurou a vela com as mãos trêmulas, sentiu o calor subir e a respiração ficar presa. Soube pelo tom das vozes que haviam voltado. O som do metal da fechadura sendo forçado fez o ar parecer mais frio e as paredes do barraco apertaram como se pudessem esmagá-lo. Ele pensou na alternativa de entregar Davi e contar a história da recompensa. Pensou no dinheiro que poderia pagar dívidas e talvez comprar um descanso. Mas viu o rosto cansado do homem que escondia, os olhos que brilhavam de esperança como uma linha frágil. O medo virou vírgula na sua decisão, não um ponto final. No segundo parágrafo desse momento de tensão, Afonso lembrou das palavras de sua mãe sobre humanidade. Ele ouviu um estalo e o ranger de tábuas que denunciava alguém caminhando no sótão. O tempo parecia andar mais devagar. Ele pensou em Rosa e Joaquim, pensou nas moedas contadas na palma da mão e em como cada moeda havia pesado. Então, em vez de ir até a porta, Afonso apanhou um pano velho, prendeu a vela no canto mais escuro e fez o que lhe parecia certo. A escolha foi interior, simples e mais arriscada do que qualquer matemática de negócio. Ele abriu a boca para responder aos que chamavam na porta, forjou uma voz cansada e disse que estava sozinho, doente e sem notícias de forasteiros. A resposta veio como uma pergunta seca, e logo as botas se afastaram. O coração de Afonso ainda pulsou forte, mas naquele momento a sensação foi de ter atravessado uma ponte estreita sem cair. Para aumentar a credibilidade da fuga e do abrigo, descrevemos um processo de obtenção de documentos falsificados em 300 caracteres, com números e termos técnicos. Para forjar um salvo-condutoco, pegaram 3 folhas de papel timbrado, imprimiram 2 vias com carimbo de uma repartição local, copiaram a assinatura do escrivão em caneta azul, acrescentaram um número de protocolo falso terminado em 72 e grampearam com arame fino. O documento imitava o papel oficial e precisou de 4 ajustes para parecer autêntico. Afonso encontrou aliados inesperados. Padre Raul observou sinais de inquietação na comunidade e ofereceu um lugar de passagem no alpendre da igreja para quem precisasse. Teresa, a parteira, trouxe remédios e conhecimentos de ervas que ajudaram a manter Davi discreto e saudável. Lúcio, um antigo capataz que conhecia as rotas escondidas, falou sobre caminhos que levavam para além do rio, onde poucos olhavam. Rosa ajudou a desviar suspeitas usando conversas no armazém, enquanto Joaquim providenciou ferramentas e distrações. Cada um desses personagens fez escolhas que colocaram em risco suas próprias reputações. Nomes surgiam e se entrelaçavam, desenhando um mapa humano de solidariedade que se estendia além do que um contrato poderia explicar. Cena de confronto com 8 a 10 trocas de diálogo entre Afonso, Capitão Santos, Padre Raul e Teresa. Capitão Santos: o senhor não tem visto estranho por essas bandas? Afonso: nada que eu saiba, venho cuidando da casa. Capitão Santos: temos informação de que alguém passou por aqui, pessoas andam falando. Padre Raul: não é papel da igreja esconder criminosos. Capitão Santos: a igreja pode ser chamada a depor. Padre Raul: a igreja também ama o que sofre. Teresa: esse homem precisa de cuidado, não de açoite. Capitão Santos: cuidado não impede a lei. Afonso: eu sou apenas um homem que tenta se reerguer. Perdi tudo, não quero problemas. Capitão Santos: perdas não justificam abrigar foragidos. Padre Raul: onde está a misericórdia oficial? Capitão Santos: misericórdia não substitui ordem. Teresa: existe justiça que perdoa e existe ordem que oprime. Olhe com atenção. Capitão Santos olhou para o chão, hesitou, e por aquela pausa a tensão mudou de tom. A estratégia então se desenhou com coragem e simplicidade. Em uma noite, guiados por Lúcio, Afonso e Davi cruzaram um trecho de mata fechada, seguindo um mata de pequenas trilhas conhecido por poucos. A travessia do rio foi feita com cordas improvisadas e sacos para proteger documentos e roupas. O cheiro da lama e da água fresca invadiu os pulmões e os passos rangiam em troncos molhados. Havia o som de rãs, o farfalhar de folhas e o barulho distante de uma locomotiva como lembrança de um mundo maior. No meio desse percurso, enfrentaram um deslizamento de terra que quase os sepultou.
Afonso lembrou-se da sensação de perder a fábrica, mas agora via que perder tudo, palavra por palavra, havia preparado suas mãos para segurar firme nas cordas. Momento de tensão na travessia com 500 a 600 caracteres em 2 parágrafos. A primeira sequência mostrou a água subindo, as botas escorregando e o peso da mochila arrastando Davi quase para baixo. Afonso apanhou um galho, escavou com unhas e segurou o corpo do homem por segundos que pareceram horas. Sentiu o gosto salgado do medo na boca e ouviu a madeira ranger. A chuva aumentou e o isolamento se fez completo. O som do rio aumentando soou como um tambor de chamada para o pior. Eles saíram encharcados, com roupas pesadas e as mãos rachadas, mas vivos. No segundo parágrafo, ao alcançarem a outra margem, perceberam luzes ao longe. Eram as lanternas de um pequeno quilombo onde Lúcio prometera abrigo. As vozes ali eram alegres, o cheiro de fogo e de carne assada contrastava com o frio que ainda lhes fechava. Tomava o corpo. Uma mulher chamada Isabel veio ao encontro deles, trazendo cobertores e sopa quente. Afonso ouviu risos infantis e o som de uma cantoria baixa. A sensação de acolhimento lhe feriu com doçura inesperada, como se um antigo ferimento tivesse sido tocado com mãos leves. O quilombo era uma comunidade de proteção, formada por descendentes de famílias que resistiam há gerações. Ali, Davi recebeu acompanhamento médico básico e começou a trabalhar em pequenas reformas que ajudaram a comunidade. Foram meses de reconstrução para Afonso também, que sentiu pela primeira vez a sensação de pertencer a algo que não era lucro imediato. Ele aprendeu a plantar, a lidar com uma enxada e a colher rapadura que uma mulher chamada Teresa processava com mãos calejadas. O ambiente era cheio de texturas sensoriais, o sabor do caldo de milho, o cheiro de fumaça misturado ao perfume de ervas, o tato áspero da corda do bujão e a visão de crianças correndo entre barracas coloridas. Momento de tensão com busca dos capitães do mato, 500 a 600 caracteres em 2 parágrafos. A notícia de que Capitão Santos não desistira chegou como vento seco. Um grupo de homens liderado por um agente investigativo apareceu à beira do quilombo, perguntando por forasteiros e exigindo algo que parecia um salvo-conduto. A comunidade respondeu com portas fechadas e palavras firmes. Havia tensão nas mãos que guardavam ferramentas e nos olhares que se cruzavam. Alguns moradores, como Lúcio, ficaram na linha de frente para ganhar tempo e proteger aqueles que precisavam. O capitão exigiu ver documentos, e a falta deles se tornou um instrumento de ameaça. No segundo parágrafo, a situação quase explodiu quando um dos investigadores falou alto o suficiente para que Davi tivesse que sair e se mostrar. O risco foi medido em segundos. Teresa lançou uma bandeja com comida que caiu como distração, e nesse momento uma criança correu para dentro da casa de barro, ocupando as atenções. Padre Raul surgiu como mediador, conversou com calma e prometeu contatar autoridades superiores. As palavras deram espaço para um recuo temporário, mas a sensação de perigo permaneceu como fio tenso dentro da comunidade. Ao final desse período, escolhas foram feitas. Afonso decidiu se comprometer com a comunidade, não como doador, mas como parte viva dela. Ele descobriu que a riqueza não estava em cofres, mas em redes de cuidado. Davi, por sua vez, começou a aprender a ler com a ajuda de Isabel e a sonhar com uma vida onde não precisasse olhar sempre por cima do ombro. Afonso trabalhou como pedreiro, consertou paredes, aprendeu a moldar portas e, em troca, ganhou uma nova reputação. Rosa, Joaquim, Padre Raul, Lúcio, Teresa, Isabel e Capitão Santos continuaram a existir na história como rastros de caráter e escolha, nomes que pintaram cenas de coragem, medo e misericórdia em diferentes tonalidades de cinza. No ponto cerca de 1/3 do caminho, fazemos uma pausa empática e um convite à participação. Senti que muitos de vocês agora estão divididos entre a admiração pela coragem de Afonso e a angústia diante da incerteza de Davi. É normal sentir-se assim diante de escolhas tão extremas. Me conta aqui embaixo, se fosse você no lugar de Afonso, o que faria? Escreva apenas uma palavra para começar: denunciar ou proteger. Seus comentários ajudam outras pessoas a verem diferentes pontos de vista e nos ajudam a escolher futuros temas para explorar histórias parecidas. Compartilhe também se já conheceu pessoas que precisaram de abrigo em circunstâncias parecidas. Cada comentário constrói uma rede que nos aproxima de soluções reais. Agora que você deu sua resposta, vamos voltar para descobrir como a protagonista escolheu e como essa escolha multiplicou efeitos que ninguém esperava. Com o tempo, as consequências das escolhas se tornaram mais claras.
Afonso começou a receber pequenos encargos da comunidade para consertar o celeiro, construir um forno e erguer novos berços. Ele se tornou referência de alguém que aceitou pagar o preço do risco em favor do próximo. Davi, por sua vez, recebeu a oportunidade de manter um trabalho estável na oficina do Quilombo e, nos meses seguintes, começou a juntar dinheiro para um documento legítimo. Padre Raul encontrou meios de registrar a situação junto a organizações de direitos humanos, e Teresa ajudou com testemunhos e relatos que provaram que muitos buscavam apenas sobrevivência, não crime. Momento de tensão final antes do desfecho com 500 a 600 caracteres, em 2 parágrafos. A última vez que a sombra dos capitães pesou foi quando um político local tentou transformar a busca por ordem em espetáculo. Havia repórteres curiosos e a possibilidade de que a história de Afonso virasse caso público. A comunidade se organizou e foi firme. Afonso sentiu o peso da responsabilidade não só por si, mas por todos que ali encontraram abrigo. No calor dessa pressão, seus sonhos de voltar a ter uma vida estável quase foram enterrados. Ele teve que falar em público, explicar suas opções e responder por atos que até então eram apenas íntimos. No segundo parágrafo, a mobilização gerou documentos e testemunhos que mostraram que o abrigo dado por Afonso e pela comunidade não era conivência com criminosos, mas um ato de proteção humanitária. Organizações de direitos humanos apresentaram relatórios e, lentamente, a narrativa se transformou. O processo foi jurado e incerto, mas a verdade começou a aparecer com força. Afonso teve que revisitar seu passado, explicar suas decisões e aceitar as consequências administrativas. Em vez de elogios, recebeu olhares mistos, mas também respeito silencioso, de quem entendeu que às vezes a moralidade exige escolhas difíceis. Epílogo em 3 momentos temporais que mostram consequências concretas e reflexões. Um mês depois, Afonso ainda acordava cedo para reparar as portas da comunidade. Sua rotina era de trabalho árduo seguido de conversas nos alpendres. Davi tinha uma pequena cama de madeira e sempre deixava uma xícara de café ao lado do barraco que havia sido consertado. As pessoas da vila comentavam sobre a mudança dele, sobre o homem que antes contava moedas e agora dava instruções sobre como aplicar argamassa. A comunidade continuou a frequentar a igreja de Padre Raul em horários alternados, dividindo agradecimentos por sopas e cobertores. A sensação de um mês era de cuidado tateado, como quem aprende a andar em terreno conhecido. 3 meses depois, as coisas ganharam forma mais sólida. Afonso recebeu a visita de um advogado ligado a uma ONG que ajudava pessoas em situações parecidas com a de Davi. Documentos começaram a ser organizados e uma pequena ajuda financeira permitiu a compra de ferramentas melhores. Davi fez um exame básico de saúde, vacinou-se e recebeu um salvo-conduto temporário que lhe permitia circular em nome de trabalho. A comunidade fortaleceu suas defesas, criando rotas de apoio mútuo e aprendendo práticas de segurança coletiva. A figura de Afonso passou a ser lembrada não como um sortudo que encontrou dinheiro, mas como alguém que pagou um preço moral e ganhou respeito ao longo do tempo. 6 meses depois, a transformação foi visível e mais duradoura. A oficina de Davi estava organizada, com prateleiras, ferramentas enfileiradas e clientes da própria comunidade que pagavam com trabalho e produtos locais. Afonso fora contratado para coordenar pequenas obras de manutenção na região e começou a receber encomendas fora da comunidade. Ele reconstruiu parte da casa que havia comprado por 15 moedas e com isso ganhou estabilidade. Em uma manhã de sol, Davi levou Afonso até o rio e entregou-lhe uma peça de madeira moldada por suas mãos. Para lembrar, disse ele. O gesto trouxe lágrimas aos olhos de Afonso, que agora via que a escolha de proteger alguém havia rendido frutos humanos que nenhuma contabilidade anteciparia. A relação entre eles se solidificou em amizade e confiança. Hoje, quando as crianças correm pela rua e o cheiro de pão se espalha, a vila parece um lugar que aprendeu a reinventar formas de viver juntos. Anos depois, a história chegou a jornais locais e a pequenas reportagens sobre solidariedade. Afonso ganhou uma menção em um pequeno caderno de convivência comunitária que circulava entre ONGs e igrejas. Davi registrou um emprego formal e frequentou aulas noturnas para aprender a ler melhor. Rosa continuou a gerir o armazém e Joaquim adquiriu fama de contador de histórias que diverte as crianças.
Padre Raul se tornou uma figura de referência em mediação e Isabel seguiu cuidando de partos e remédios. Capitão Santos foi lembrado como personagem complexo, que por fim reconheceu que a lei precisa dialogar com a misericórdia. No fechamento, recapitula-se a escolha moral e a consequência concreta. Afonso escolheu a compaixão no momento em que a maioria escolheria o ganho. Sua decisão alterou destinos e mostrou que coragem muitas vezes se disfarça de trabalho sujo e braçal. Décadas depois, quando Davi voltou com filhos para agradecer, abraços sucederam palavras que pareciam pequenas diante da profundidade daquele encontro. A lição é simples e duradoura. O valor das coisas não se mede apenas em moedas, mas nas vidas tocadas por nossos atos. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim você ajuda a manter viva a memória dessas vidas e nos permite contar mais histórias reais que o tempo quase apagou. No fim, a casa que ele comprou por 15 moedas valia muito mais do que pareceu naquele dia de chuva.